Estamos no verão, uma época propícia para os banhos de mar, e aqui na região não faltam pontos para isso. Temos diversas praias na Costa Verde. Só que esse tipo de lazer exige cuidados importantes para evitar acidentes, como quedas, afogamentos e queimaduras. Só para se ter uma ideia, segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, os afogamentos são a causa de quase 6 mil mortes por ano no país. Mas afinal, como agir nesses casos e evitar que um afogamento ou uma outra ocorrência leve a consequências mais graves? Quais são os mitos e verdades quando o assunto é praia? Quem vai contar pra gente pela internet ao vivo é o médico secretário-geral da Sobrasa, Davi Spillmann. Participe desse bate-papo mandando sua pergunta pelo nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela. 993139599. Doutor, obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde para você. Boa tarde. Obrigado a todos. Espero que a gente consiga falar um pouco sobre as dicas de prevenção e como curtir a praia da melhor forma possível. É isso aí, com certeza. Afinal de contas, o verão só está começando, né? Doutor, quase 6 mil mortes por ano por conta de afogamentos. Como o senhor avalia esse número? Sol, afogamento, ele é muito silencioso, ele é muito rápido e muito crítico. Isso significa que normalmente acontece de forma que ninguém consegue observar direito e é num piscar de olhos e ele leva de uma pessoa estar rígida à morte em 2, 3 minutos. Isso é uma endemia no Brasil e no mundo, né? 15 brasileiros morrem afogados diariamente. Afogamento é a primeira causa de óbito de 1 a 4 anos de idade, terceira de 5 a 9 e quarta de 10 a 25 anos. Significa que os nossos jovens estão morrendo, principalmente no Brasil, de afogamento, porque a água tem um risco enorme de morte. Estar dentro d'água ou perto de uma área espelhada tem um risco 200 vezes maior do que estar dirigindo um carro. Então, às vezes, por exemplo, basta, dentro de casa, por exemplo, basta um balde com água, uma tampa de cisterna aberta, uma porta do banheiro aberta, para uma criança muito pequena se afogar. E isso acontece em várias regiões, embora o maior risco de todos sejam nos rios, lagos e represas. Agora, doutor, aconteceu um afogamento, a gente percebe muitas vezes naquele impulso de alguém estar ali do lado de fora, na praia ou numa cachoeira, querer ajudar, né? Tentar salvar. Qual é o caminho correto, na verdade, a se fazer? Dessas 15 pessoas que morrem afogadas diariamente, os brasileiros, 2 o fazem na hora de tentar ajudar outro em perigo. Então, a gente sempre recomenda, identificou alguém que está precisando de ajuda, está se afogando, e como é que eu identifico isso? A pessoa ela nada, mas ela não se desloca do local, a água bate na boca. Identificou isso, pede alguém para ligar 193 e avisar onde você está e o que está acontecendo. Imediatamente você vai tentar ajudar essa pessoa encontrando algum material de flutuação. Então basta uma boia, uma PET refrigerante, uma bola, um espaguete, uma tampa de isopor e jogar para a pessoa para ela poder se agarrar naquilo. Jamais entrar dentro da água para fazer um socorro, porque a pessoa torna tábua de salvação e aí você se afoga junto. Então, dessas 2 pessoas, 2 brasileiros morrem diariamente por conta dessa situação. E doutor, se a pessoa aspirou muita água, qual a dica para até o bombeiro chegar? O que fazer nesse momento? A pessoa está lá desmaiada, aspirou muita água, o que fazer? Então, isso assim, a maior urgência é quando a pessoa aspirou a água, se afogou e ela está inconsciente. Se ela está inconsciente, significa que ela não está respondendo e ela pode estar respirando e o coração batendo, mas ela também pode estar com uma parada respiratória ou uma parada cardiorrespiratória. Então, o ideal é ele levantar o queixo da pessoa, ouvir se está respirando ou não, e tentar, se ela não estiver respirando ou você estiver na dúvida, realizar 5 respirações boca a boca. Isso enquanto o Corpo de Bombeiros ou o SAMU
não chega. Isso é fundamental porque você dá tempo para esse socorro profissional chegar. Agora, doutor, falando em praia, né? Muito comum, infelizmente, aquelas pessoas que ficam lá horas e horas no sol, né? Enfim, crianças muitas vezes, o risco da insolação, de queimaduras. O que o senhor pode orientar também de quem não está na água, mas está ali na praia e também pode correr algum tipo de risco? Primeiro é manter a hidratação o tempo todo, né? O maior possível, água de coco, até refrigerante, manter-se hidratado no sol ou em ambientes quentes, como a gente está acostumado agora nesse verão, é fundamental, tá? Mas isso também acontece muito comumente com quem está pegando sol, deitada na praia. E aí a pessoa vai se levantar e ela fica tonta. Ela fica tonta porque ela está muito aquecida e ao colocar-se na posição em pé, a pressão cai um pouquinho e ela fica tonta. Então é muito comum na praia a gente fazer alguns atendimentos de pessoas que ficaram tontas ou desmaiam. E a forma de você lidar com isso é muito fácil. É colocar deitada. Basta colocar deitada, molhar o lábio, não dar água se a pessoa estiver desmaiada, mas molhar o lábio e aguardar um pouco que a pessoa se recupera, se for apenas, claro, em uma insolação. E, doutor, em caso de queimaduras, tanto pelo sol, né, quanto por águas-vivas, que são muito comuns, né, em praias aqui do sul do estado, como agir nesses casos? Há um mito de que colocar gelo melhora tanto queimadura de sol quanto queimadura de água-viva. É verdade? Não é verdade, mas são coisas distintas e têm tratamento bem distintos. A queimadura pelo sol ou pelo calor, ela é o que a gente sempre aconselha. Primeiro, esfriar a lesão. Como é que a gente esfria a lesão? Coloca água. Então, se você queimou o pé, você queimou a mão, colocar na água corrente, porque se você colocar e baixar essa temperatura daquela região, você baixa a agressão, o trauma que foi feito pela situação térmica. Na água viva, você não deve usar água e não usar água doce. Você usa a água do mar salgada, balança o membro que foi na água salgada e coloca vinagre. E vai alternando vinagre e água salgada durante uns 10, 15 minutos para inativar o veneno que tem ali naquela água viva, naquela queimadura por água viva, que a gente chama de envenenamento. Dicas para lá de importantes. O nosso bate-papo foi com o médico, secretário-geral da Sobrasa, Davi Spilman. A Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. De nada, espero que tenha sido útil e que todo mundo possa curtir a praia sem desespero. Com certeza. Obrigada, doutor. Até a próxima. Hershey's Special Dark, 60, 73 e 80% cacau para você que é 100% exigente.